Antes de chegar nessa parte que ele... Uai, o que é isso? Que ele explica que é essa daqui. Então vamos para a vida embrionária da menininha. No ambiente intrauterino dela, os folículos primordiais viram folículos primários. E esses folículos primários ficam estacionados na meiose 1. Ou seja, quando ela nasce, a menininha, ela tem vários folículos primários. Porém, até ela atingir a puberdade, ela não sofrerá os efeitos do FSH e LH. Quando essa menininha atinge a puberdade, aí sim ela fica sob a presença do FSH e LH e ocorre a conversão dos folículos primários em folículos secundários. E esses folículos secundários ficam estacionados na meiose 2 até que ocorra a fecundação. Perfeito? Aliás, aqui no caso são ovócitos, porque não necessariamente coincide o ovócito com o folículo. Aqui no caso do primário coincide. Mas aí aqui no caso do secundário, o ovócito secundário não necessariamente ele está no folículo secundário. O folículo ele vai se desenvolvendo, como a gente vai ver. Mas isso daqui é só uma pequena introdução para ficar bem completo, mas eu nunca vi ele cobrar. Aqui tem essa imagem bem bonita aqui do ovário, então tudo que ocorre o desenvolvimento do ovócito dentro do folículo. Ao redor ocorre o desenvolvimento do folículo, ou seja, inicialmente o folículo ele é composto apenas por uma camada celular, que é chamada camada da granulosa. E conforme ele se desenvolve, surgem duas novas camadas, que é a teca externa e a teca interna. E essas células tecais que são responsáveis, por exemplo, pela secreção do estrógeno. Aí forma e o folículo fica maduro, com o ovócito aqui, secundário, parado na meiose 2, esperando a fecundação. Aí no final, aliás, no meio do ciclo, com o pico de LH, o folículo se rompe e o ovócito sai. E ele vai ser capturado pelas fímbrias da tuba uterina. E o restante do folículo, ele continua dentro do ovário e se torna o corpo lúteo. Perfeito? Aqui, então, para começar o desenvolvimento folicular. A menininha atingiu a puberdade. O hipotálamo secreta o GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina. Esse GnRH atua na adeno-hipófise ou hipófise anterior, que vai produzir o FSH e o LH. Então, aqui está o desenvolvimento dos folículos. Quando a menininha... Aí isso eu achei estranho, porque divergiu o do Guyton com o que o Zé passa, mas vamos seguir o que o Zé passa. Então, a menininha, ela tem vários... o folículo primordial. Aliás, isso daqui é sobre o folículo, não é sobre o ovócito. Igual eu expliquei no slide anterior. O folículo está o mais involuído possível, é o folículo primordial. Quando ela atinge a puberdade, cerca de 9 anos, esse folículo primordial passa a apresentar receptor de FSH.
Então, o folículo primordial vira folículo primário. Agora, esse folículo primário, ele tem receptor de FSH. Então, o FSH começa a atuar no folículo primário, estimulando o desenvolvimento dele. E o primeiro folículo, porque imaginem que são vários folículos primários. Um deles vai receber mais FSH e vai se desenvolver mais que os outros. Esse folículo vai produzir folículo estatina, que vai estacionar, causar a involução dos outros folículos, para que só esse se desenvolva. Perfeito? Então, FSH que está atuando aqui no primário. Até que o primário se desenvolve ao nível que ele se torna um folículo secundário. Agora, o folículo secundário, ele já tem as camadas da teca e ele começa a produzir e secretar o estrógeno. E o estrógeno, ele vai fazer duas coisas aqui. Ele vai reduzir um pouco a liberação do FSH e, ao mesmo tempo, o estrógeno vai estimular a síntese de receptor de LH no próprio folículo secundário. Então, o folículo secundário produz estrógeno, o estrógeno atua no próprio folículo secundário para produzir receptor de LH, perfeito? Mas, além de produzir estrógeno, esse folículo também produz a inibina, que também auxilia para inibir um pouco a liberação do FSH. Perfeito? Então, quem atua aqui no folículo secundário é tanto o estrógeno quanto o FSH. Os dois atuam para estimular a síntese de receptor de LH. Ah, mas o estrógeno ele não inibe a liberação de FSH? Inibe um pouco, mas o que resta ainda vai auxiliar aqui para produzir esses receptores de LH. Pois não? Levantou a mão? Esse é o ideal. Mas às vezes nasce mais de um bebê. Perfeito? Então o FSH e o estrógeno atuam no folículo secundário para produzir receptor de LH. Quando produz receptor de LH, ele vira folículo terciário. E o LH começa a atuar aqui. E o LH, quando ocorre o pico de LH, ocorre a ovulação. O ovócito sai de dentro do folículo. O ovócito, então, vai ser captado pela tuba e o folículo ele vai ser convertido no corpo lúteo. E o corpo lúteo, dentro do ovário, vai ser responsável por produzir a progesterona. Perfeito? Essa é a principal e mais importante função do corpo lúteo, que é manter a produção de progesterona nesse período até que ocorra a fecundação e depois que ocorra a fecundação. Caso ocorra, porque a progesterona, ela é o hormônio que mantém a gestação. Perfeito? Só que aqui nessa fase, depois que já aconteceu a ovulação, a progesterona e o estrógeno, porque o corpo lúteo ele também produz estrógeno, a progesterona e o estrógeno vão atuar inibindo a liberação de FSH e LH. Então, tem muita pergunta assim, o que reduz a liberação de LH depois da ovulação? É a progesterona produzida pelo corpo lúteo. Porque a função do LH é gerar a ovulação.
Mas, se tem progesterona, significa que já aconteceu a ovulação. Então, a própria presença da progesterona, por feedback negativo, inibe a liberação de FSH e de LH. Perfeito? Tem alguma dúvida dessa parte aqui do desenvolvimento folicular? Quando não tem gestação, o LH vai diminuir por quê? Por conta de... tá aqui nesse slide. Então, já vou vir para cá. Vamos supor que não ocorreu a fecundação. Então, no quadro de ausência de embrião, o endométrio vai produzir essa prostaglandina F2-alfa. E a prostaglandina F2-alfa, que vai ser responsável, primeiro, pela menstruação, porque ela vai causar vasoconstrição, então vai chegar menos sangue, menos nutrientes, e essas células uterinas vão descamar e morrer. Luteólise, ou seja, essa prostaglandina, ela causa a involução do corpo lúteo, ou seja, é ela que diminui a produção da progesterona, e se ela diminui a produção da progesterona, o FSH e o LH deixam de estar inibidos. Então, o FSH volta a estimular o desenvolvimento de um novo folículo. Perfeito? Ô, Lucas, essa prostaglandina, ela pode ser usada para induzir o parto? Pode. Tá, que eu vi Ou eu posso falar que o FSH que vai inibir o LH, então. Não, é a progesterona que inibe o FSH e o LH. Aí, Tá, se não tem a presença do embrião, o endométrio produz essa prostaglandina, ela causa luteólise, diminui progesterona, aumenta a FSH e começa um novo ciclo. Aí é isso. Em relação ao parto, é daqui a pouco. Isso. Só que aí aqui no caso é na ausência de embrião, né? Então aqui não tem embrião. Aí ele cita também essa pílula abortiva, que é o mesmo princípio da prostaglandina F2-alfa, só que quando tem um embriãozinho, aí mata ele. A inibina, ela inibe liberação de FSH. A folículo estatina causa atresia e involução dos outros folículos primários. Agora vamos imaginar que a mocinha fecundou e teve a presença do quê? Repetir. O quê? O que a Vitória perguntou? Eu esqueci. acho que é da inibina e da estatina. Ah, sim, a inibina, ela inibe liberação de FSH. Folículo estatina causa involução dos folículos primários. Agora vamos supor que teve isso, porque aqui, ó. Vou recapitular aqui então, só que na forma do ciclo, bem bonitinho. No começo do ciclo, o FSH começa a ser liberado e o FSH atua no folículo primário, convertendo o primário em secundário.
Perfeito? O folículo secundário agora produz estrógeno. E o estrógeno, ele atua inibindo um pouco da liberação do FSH e, ao mesmo tempo, tanto o estrógeno quanto o FSH atua no próprio folículo secundário, estimulando a síntese de receptores de LH. Agora, com receptores de LH, o folículo secundário se torna um folículo terciário. Até que ocorra o pico de LH, vai acontecer a ovulação. Então, aqui em cerca dos 14 dias, ocorreu a ovulação, ovulou. Quando ela ovula, o ovócito sai e o corpo lúteo fica. E o corpo lúteo, agora a gente está aqui, ó. O corpo lúteo, ele produz progesterona, por isso que a progesterona aumenta só depois que acontece a ovulação. E o corpo lúteo também produz estrógeno, por isso que o estrógeno aumenta aqui no final. Um dos efeitos da progesterona e do estrógeno é inibir a liberação de FSH e LH. Porque concordam comigo? Se eu tenho progesterona, significa que já aconteceu a ovulação. Se já aconteceu a ovulação, eu não tenho necessidade do FSH gerar o desenvolvimento de outro folículo. Muito menos do LH gerar uma nova ovulação. Então, a própria progesterona, por feedback negativo, ela inibe a liberação de LH e FSH, porque não precisa mais deles. Perfeito? Ô, Lucas, o folículo secundário é aquele folículo vesicular ou antral? Agora você me apertou. Mas Mas é porque, tipo. Peraí. Quando eu acho que o primário seria o folículo vesicular e o secundário. Não, o primário o antral e o secundário vesicular, porque o primário é quando vai começar a ter célula granulosa, né? E aí ela que vai fazer o antro lá e tal. É porque tava no Guyton, aí o Zé fica cobrando essas coisas do Guyton, naquelas perguntas lá. Essa parte pior que eu lembro mais da Danzinger do que dele, né? Ela que falou mais dessas coisas. Beleza. Eu tô com saudade de embriologia. Eu não tô com saudade de biologia, não. Agora vamos supor, então já vimos que no final do ciclo, na ausência de embrião, o endométrio produz a prostaglandina F2-alfa, que descama o útero e diminui a progesterona. Ou seja, o FSH volta a ser ativo e inicia um novo ciclo. Agora, se houver a presença do embrião, ou seja, ocorreu a fecundação, e ele se desenvolveu e formou o blastocisto. As células sincício-trofoblásticas do blastocisto, elas vão produzir o HCG e a prostaglandina E2. A função dessa prostaglandina E2, junto com HCG, é inibir essa prostaglandina F2-alfa. Ou seja, o próprio blastocisto vai produzir esses dois hormônios e esses dois vão inibir a prostaglandina F2-alfa, impedindo a menstruação, para que não ocorra isso.
Ao mesmo tempo, o próprio HCG vai manter a luteinização do corpo lúteo, ele vai manter o corpo lúteo produzindo progesterona. Além disso, o HCG, se a mulher tiver receptores para ele no sistema nervoso central, o HCG vai gerar enjoo. E no hominho, o HCG ele vai estimular a produção de testosterona, porque ele atua nas células de Leydig. Uma coisa importante lembrar é que o HCG ele é 75% análogo ao LH, por isso que ele mantém a luteinização do corpo lúteo e por isso que ele estimula a produção de testosterona nas células de Leydig. E para saber o sexo do bebê, a testosterona sai na urina com 50 dias. Eu não sabia, eu achava que era só no chá de bebê que as pessoas descobriam o sexo do bebê. Isso daqui ele gosta. As alterações que acontecem no útero e no ovário durante o ciclo. Pensando sobre o ovário. O ovário tem duas fases. Ou a fase folicular, que é a que a gente viu antes da ovulação, os folículos desenvolvendo, e depois da ovulação, que é a fase lútea, que aí ocorre a ovulação e o resto do folículo vira o corpo lúteo. Então, o que tem ali no ovário é o corpo lúteo. Perfeito? Agora, quanto às alterações no útero, tem 3 fases. A inicial, caso não tenha acontecido a fecundação, é a menstruação, que o útero descama. Depois vem a fase proliferativa, em que o útero se prepara para receber, se prepara para que aconteça a ovulação. Então ocorre vasodilatação, ele cresce, o estrógeno atua no útero, aumentando o útero e tal. E depois da ovulação, quanto ao útero, é chamado de fase secretora, porque a progesterona estimula uma secreção leitosa para alimentar o blastocisto. Perfeito? Então, essas são as fases. E eu coloquei aqui as funções dos hormônios, estrógeno e progesterona. O estrógeno O estrógeno, ele é produzido pelo folículo secundário e depois, caso aconteça a fecundação, pela placenta. Ele tem funções relacionadas com a fecundação e com o parto. Ou seja, ou o que entra ou o que sai. Na fecundação entra e no parto sai. Então, ele facilita todo esse processo. Ele estimula uma secreção aquosa para permitir o cabeçudinho entrar. Ele estimula a síntese de receptores de ocitocina no miométrio. Perfeito? Isso é essencial na hora do parto, porque a ocitocina vai conseguir atuar no útero. Ele abre, dilata o colo uterino, move as fímbrias e aumenta o desejo sexual. Agora, quanto aos órgãos sexuais femininos. Ele aumenta o tamanho do útero, das tubas, deposita tecido adiposo no monte do púbis e no lábio menor, ou seja, desenvolve a genitália externa feminina. Ele altera o epitélio vaginal, que se torna estratificado, que é muito importante, porque a vagina é um local de atrito, então é importante ficar protegido. Ele aumenta a quantidade de cílios na tuba uterina, e esses cílios são muito importantes para direcionar o ovócito para dentro do útero.
e desenvolve as mamas também. Perdão. Nos ossos, o estrógeno ele inibe os osteoclastos. Osteoclasto é que degrada o osso para mandar esse cálcio para a corrente sanguínea. Então, o estrógeno ele mantém o cálcio dentro do osso. Ele favorece o crescimento ósseo. E, perdão, é asma. E quanto aos pelos, eu também estava lendo no Gaito e achei engraçado. Ele não afeta a distribuição dos pelos, mas aumenta o pelo na axila e no pubis. Agora, quanto à progesterona, ela é produzida pelo corpo lúteo e depois pela placenta também. Ao contrário do estrógeno, que está relacionado com abrir e fechar, ou seja, entrar e sair coisa do útero, a progesterona, ela está relacionada com a gestação, ou seja, manter dentro do útero. Então, ela estimula uma secreção leitosa para alimentar o blastocisto. Ela inibe a síntese... Não. Espera aí. Vou só suar o nariz. Voltando, a progesterona, então, ela faz o contrário do estrógeno. Ela inibe a síntese de receptores de ocitocina no miométrio. Ela fecha o colo uterino e inibe a liberação de LH e FSH. Por quê? Que uma mulher gestante que está amamentando outro bebezinho, ela não ocorre um parto prematuro. Por quê? Durante o ato de sucção, é liberado ocitocina no corpo da mulher. Caso não fosse o efeito da progesterona inibindo a síntese de receptores de ocitocina no útero, ao amamentar, essa ocitocina liberada iria atuar no útero
iria expulsar o bebezinho e ocorreria um parto prematuro. Por isso que a progesterona é muito importante durante o parto. Perfeito? Alguma dúvida dessa parte? Só para relembrar a anatomia aqui, as fímbrias, o infundíbulo, a ampola e o istmo. A fecundação, aí está aqui, o óvulozinho entrou. A essa mulher não deu nem o tempo de passar do primeiro dia aqui que ela ovulou, já chegou o cabeçudinho. Opa, claro. Tem. Essa catarreira não é cigarro, não, é que eu tenho asma de grau moderado. Eu não sabia também. Eu fui na Francine, que ela atende aqui na esquina de casa. Muito boa, eu recomendo. Aí é uma catarreira no pulmão, catarreira no nariz. Aí veio aqui o óvulo. Essa mulher já fecundou no primeiro dia aqui. Considerando aqui como dia 1, a fecundação ela geralmente acontece aqui na região da ampola, perfeito? E o zigoto é formado, e ele pode ficar até 3 dias aqui dentro da tuba. Quando ele atinge 100 células, ele se torna o blastocisto, e isso já é cerca de 7 dias depois da fecundação. Então, o blastocisto ele é implantado. E durante essa implantação, aí vocês lembram da Danzinger, que essas células produzem várias enzimas que degradam, começa a degradar a própria parede aqui do útero, o que pode gerar um extravasamento de sangue e a mulher confundir com menstruação. Perigoso. Agora, quanto à gestação em si, ele pode perguntar sobre a progesterona durante a gestação. No início da gestação, quem mantém a produção de progesterona é o corpo lúteo. No meio da gestação, quem mantém a progesterona é a placenta. Aí o que acontece? Quem está mantendo o corpo lúteo no início da gestação é o HCG. Aqui, perfeito? O HCG está mantendo a progesterona. Só que mais ou menos aí no meio da gestação, já apresenta a placenta, e a progesterona placentária, ou seja, agora quem produz a progesterona é a placenta, e essa progesterona da placenta inibe o HCG, porque não precisa mais do HCG manter o corpo lúteo. Aí chega quanto ao parto. 30 dias antes do parto. Então a gente tem um bebê estressado. Porque falta alimento e espaço, ele cresceu muito. Então no hipotálamo do bebê vai ser produzido o CRH. O CRH vai atuar na adenopófise do bebê e vai produzir o ACTH.
e o ACTH vai atuar na glândula adrenal para produzir o cortisol e o DHEA. A principal função do cortisol aqui é para diferenciar esses pneumócitos do tipo 2, porque eles produzem um surfactante, como se fosse um detergente, e esse surfactante, ele reduz a tensão do cobalamento alveolar, ou seja, ele dilata assim, os alvéolos, para eles não ficar colabado. Então, se um bebezinho nascer prematuro, pode ser que ele ainda não tenha produzido cortisol, nem surfactante, e ele nasça e tenha um cobalamento pulmonar ao nascer. Isso se chama a SARA, Síndrome da Angústia Respiratória. E daí pode ser necessário administrar esse surfactante inalatório. No bebê. Não é possível. Já o DHEA, o hormônio dihidroepiandrosterona, ele vai atuar diminuindo a produção de progesterona da placenta e aumentando a produção de estrógeno no dia do parto. E agora que a gente entra aqui no parto em si. Porque o estrógeno elevado no dia do parto... Ai, que susto! Oi. O DHEA, ele é produzido aonde? No bebê. Desculpa. Tá bom, obrigada. Nossa. Testou aí. E o estrógeno aumenta o estrógeno no dia do parto. Então, lembrando que a mulher ela estava na gestação, progesterona inibiu o receptor de ocitocina no miométrio. A mulher chegou no dia do parto, diminuiu a progesterona, aumentou o estrógeno, aumentou o receptor de ocitocina no miométrio, abriu o colo uterino, claro, para gerar contração e sair, e o estrógeno estimula a prostaglandina F2-alfa. E aí a gente entra no feedback positivo do parto. A prostaglandina F2-alfa ativa as primeiras contrações fracas. Essas contrações atuam nos receptores de estiramento do útero, o que envia uma mensagem para a neurohipófise liberar ocitocina. A ocitocina chega no útero, gera contração. Essa contração estimula os receptores de estiramento, que manda mensagem para a neurohipófise e libera ocitocina. Aí a ocitocina atua no útero, gerando a contração, o que estimula os receptores de estiramento, que envia mensagem para a neurohipófise e libera ocitocina, que vai gerar mais contração. Por isso que o feedback é positivo. O próprio estímulo fica gerando ele mesmo cada vez mais forte. Perfeito? E por fim ele fala isso daqui, né? Não sei porquê, dos tipos de célula. Mas na minha prova o que ele cobrou foi essa frase: toda célula possui a mesma carga de genes, o que varia é a expressão deles. E questões. Essa é da prova de vocês, né? Os ovários
tubas útero e vagina aumentam de tamanho. Depósito de gordura no pubis e grandes lábios, aumento nos pequenos lábios. Função da progesterona. O estrógeno, em especial a progesterona, secretados pelo corpo lúteo, tem potentes efeitos de feedback na hipófise posterior, mantendo intensidades secretoras reduzidas de FSH e LH. Não. Durante as primeiras horas, depois da ovulação, as células da granulosa e teca se convertem em células luteínicas, que aumentam em diâmetro e ficam amareladas. Sim, o corpo lúteo ele é amarelado, se chama luteinização. Perfeito. As células da granulosa desenvolvem vastos retículos endoplasmáticos rugosos, que formam grandes quantidades de hormônios sexuais. Hormônio sexual é lipídio. E lipídio é sintetizado no retículo endoplasmático liso. Então tá falso. O FSH da hipófise e estrógeno se combinam para promover receptores de LH. Top! Permitindo que ocorra a estimulação do LH. Aumento ainda mais rápido da secreção folicular, maturação e ovulação. Perfeito. Olha, dava para ter contestado essa questão. Isso é sobre aquelas alterações das 3 fases do útero. Então, a fase menstrual, proliferativa e secretora. Isso eu não animei. Sobre a diminuição do LH, quem diminui o LH é a progesterona do corpo lúteo. E o HCG, que é responsável por... o efeito do HCG ele é responsável por manter a luteinização e produção de progesterona. Ele tem a função do LH, né? Porque agora o LH foi inibido. Então, quem mantém o corpo lúteo é o HCG. Estrógeno. O que aumenta a produção desse hormônio e qual a importância? Para explicar, o FSH formou o folículo secundário produziu estrógeno. Aí dá para explicar os efeitos. Todos os efeitos do estrógeno nessa parte. Acho que eu não coloquei aqui. É no término da menstruação? Sim, é porque aí acontece lá a prostaglandina F2-alfa, que diminui o corpo lúteo. Não, tô viajando, não tô conseguindo, tô confuso. Tá diminuindo a menstruação. Eu vou ler a resposta. Eu já tô confuso. Era por conta disso mesmo. Perfeito? Por conta da evolução do corpo lúteo. Buguei. Não dá pra enxergar nada.
Vocês estão enxergando? Me chamou de ruim de visão. A fecundação, fusão entre o espermatozoide e o ovócito, ocorre no útero, verdadeiro ou falso? O FSH e o LH são hormônios importantes no ciclo menstrual e são produzidos na adenohipófise. No ciclo menstrual de 28 dias, a mulher ovula no período da menstruação. O estrógeno é um hormônio importante para o encontro dos gametas. Durante a primeira metade do ciclo menstrual, a mulher está sob o efeito do estrógeno, principalmente quanto mais próximo da ovulação. Top. O hormônio LH tem como função estimular a maturação folicular e a ovulação. O ciclo menstrual, de acordo com a alteração histológica do endométrio, pode ser dividido em 3 fases: menstruação, proliferação e secreção. Verdade. É a fase de menstruação.